Nós vamos dando continuidade à nossa série e o assunto que nós temos trabalhado nas nossas manhãs e noites de domingo é o assunto da idolatria e os perigos que a idolatria representam para a vida, ou como a Bíblia, a palavra de Deus, do começo ao fim, nos alerta acerca da idolatria e nos incentiva a fugirmos da idolatria, a abandonarmos todo tipo e toda manifestação da idolatria nas nossas vidas para seguirmos somente ao nosso Deus. Então, quem estava fazendo as 4 semanas de devoção, leu na sexta-feira o último texto sobre a idolatria, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, onde a palavra do Senhor nos diz, né, uma gratidão de Paulo a Deus, porque os tessalonicenses haviam abandonado os ídolos e se voltaram somente ao Deus vivo e verdadeiro. A confiança e a esperança deles estava em Jesus Cristo. Eles aprenderam que os ídolos que nós adotamos ou criamos para nós, eles não nos levam a nada, não nos oferecem a segurança, não nos oferecem a salvação. Eles, muito pelo contrário, nos levam para muito longe do vivo e verdadeiro Deus. E por isso a gratidão de Paulo a Deus, porque viu aqueles irmãos abandonando os ídolos para servirem e viverem para o Deus vivo e verdadeiro. E a gente tem aprendido que, como o André falou muito claramente na semana passada, o ídolo não é algo que nós simplesmente tiramos na minha vida. Nós substituímos ele, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, os ídolos não são coisas que nós simplesmente tiramos ou destruímos ou matamos os nossos ídolos. Nós somos chamados a substituir o ídolo, ou seja, tirar a nossa visão dos nossos ídolos e voltar essa visão para Deus. Porque se você tira um ídolo, ou 2, ou 10 ídolos da sua vida, simplesmente por tirá-los da sua vida, não vai demorar muito para que você construa novos ídolos com o passar do tempo. Esse é o movimento. A única solução, a única forma de nós lidarmos com a idolatria é tirar os nossos olhos dos nossos ídolos, tirar esses ídolos de dentro do nosso coração para que o Deus vivo e verdadeiro preencha esse espaço. Para que o Deus vivo e verdadeiro seja de fato o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Esse é o único caminho e é o caminho que as Escrituras vão mostrando para nós. Então qual é a nossa intenção, como o André falou na semana passada? Nas próximas, começando com hoje, mais 5 semanas, nós estudarmos uma carta do Novo Testamento, que é a primeira carta de João, onde nessa primeira carta de João nós vamos aprender muitas coisas fundamentais sobre quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse único e verdadeiro Deus e como nós podemos nos relacionar com Ele? Como este Deus quer que nós nos relacionemos com Ele? E o motivo, gente, é muito simples. Essa semana eu conversava com alguém num atendimento pastoral e aí a gente falava sobre, eu não sei até que ponto isso é um fato, se isso ainda existe ou alguma coisa assim, mas uma vez um professor meu na faculdade disse, numa das suas aulas, que existia um grupo de pessoas, um departamento especializado, se eu não me engano nos Estados Unidos, eu não sei, mas um departamento especializado em detectar as notas, as cédulas de dólar falsas que estavam em circulação. Então, a única função daquele departamento era a análise de notas falsas e detectar notas falsas para que as notas falsas sejam tiradas de circulação. Uma vez que as tecnologias acerca de falsificação vão progredindo, cada vez mais é necessário com que essas falsificações sejam identificadas. E aí vem a grande questão, e como é que esse grupo era treinado? O que eles faziam, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde? Eles manuseavam notas verdadeiras. Eles passavam dias e dias, até a exaustão, analisando notas verdadeiras. Qual é o motivo disso? Assim que caísse na mão deles uma nota falsa, eles reconheceriam na hora. Porque eles estavam muito familiarizados, já conheciam muito as notas verdadeiras. Quando eles batessem os olhos numa nota falsa, eles teriam já todas as condições para detectar que aquela era uma nota falsa. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Não basta a gente simplesmente identificar os ídolos. Não basta a gente dizer o que você tem que fazer com isso.
Nós nunca vamos colocar Deus no seu devido lugar na nossa vida, de modo que Ele lance fora todos os demais ídolos que nós temos, criamos ou adotamos para nós, se nós não conhecermos profundamente este Deus. Quem Ele é, o que Ele fez e como Ele espera se relacionar conosco. Então, nós vamos, ao longo dessas semanas, estudar a primeira carta de João, e hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo, tendo como tema a comunhão com o Pai e com o Filho. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, começando a ler com o versículo sobre o qual nós estamos lendo toda essa carta. Ou seja, este versículo, que é 1 João capítulo 5, verso 21, nós estamos o utilizando como perspectiva. É a partir desse verso que nós queremos ler toda a carta, certo? Então, esse versículo é como o óculos que a gente vai vestir para ler a primeira carta de João. É na perspectiva desse verso que a gente quer entender o que João disse para nós. Que, curiosamente, é o jeito dele terminar a carta. É a última frase da carta. Exatamente como ele termina essa carta linda que escreveu, ele termina com essa frase, dizendo o seguinte: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, não é guardem os ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Protejam-se contra os ídolos. Se você quiser ler isso de uma outra forma, filhinhos, lance fora e tome cuidado com os ídolos. Protejam-se contra eles. Dessa perspectiva é que a gente quer ler essa carta. Então, quando a gente olha para João, olhando a partir desse texto, a gente precisa fazer 3 considerações iniciais sobre a carta. A primeira delas é que 1 João é uma carta extremamente pastoral. Extremamente pastoral. A gente vê o coração não de um mestre, não de um teólogo ensinando simplesmente teologia pura e dura e difícil para os seus alunos. Muito pelo contrário. Nós vemos um pastor olhando para o seu rebanho. Nós vemos um pai olhando para os seus filhinhos. Nós vemos alguém que está preocupado com a saúde espiritual da sua comunidade. Alguém que está olhando para essas pessoas e preocupado com o desenvolvimento da fé dessas pessoas, visto que elas estão sofrendo riscos de abalo da sua fé. É por isso que, ao longo da carta, a gente encontra expressões como essa. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele está preocupado com a qualidade de vida dessas pessoas. Ele está preocupado com o desfrutar da alegria dessas pessoas. Outro texto, João 2:1, ele diz: meus filhinhos, percebe o tom da linguagem dele? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ele está preocupado com como a comunidade está lidando com o seu pecado. E por fim, capítulo 5, verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele está preocupado, portanto, com a alegria, com a santidade e com a certeza da sua comunidade. Ele está preocupado com que essa comunidade viva o Evangelho, desfrute de um relacionamento com Deus que produza neles uma vida de plena alegria, de plena satisfação no Senhor. Está preocupado que essa comunidade viva o Evangelho de tal forma que o pecado e tudo aquilo que atrapalha a caminhada com Deus seja lançado fora. Ele está escrevendo essa carta porque quer dar à sua comunidade, aos seus filhinhos, e eu gosto muito dessa expressão de João, né? Aos seus filhinhos, a certeza acerca da vida eterna, a segurança acerca da vida eterna. A segunda consideração é que ela é também uma carta doutrinária. João está preocupado em alertar os seus filhinhos acerca dos falsos ensinos que estavam surgindo naquele contexto. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo,
acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Na verdade, vai até o verso 3 ou verso 4 aí, né? Não sei se você acompanhou pela sua Bíblia, não é só o verso 1. A ideia toda dessa passagem é só um exemplo, quer dizer, o assunto surge em diversos momentos da carta. É João mostrando para os seus filhinhos na fé o seguinte: olha, existem diversos falsos profetas aí no meio. Qual é o conceito de profeta que tem aqui? Alguém que fala, é porta-voz de um ser superior. Então, o profeta do Senhor é porta-voz do Senhor. O falso profeta é porta-voz de alguém que não é o Senhor. Por isso, discernir os espíritos é a mesma coisa que discernir o ensino que está sendo dado. As coisas que vocês têm ouvido. Saibam discernir os espíritos, se ele procede de Deus ou se ele não procede de Deus. E o teste que João dá para eles nesse contexto é o seguinte: todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, ou seja, aquele que nega a Cristo. Por que ele diz isso? Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne. Era o cerne da heresia que estava sendo divulgada naquele tempo. Essa heresia era chamada de docetismo, ou seja, o ensino de que Jesus veio a este mundo não em carne como nós, mas que ele veio a este mundo apenas em espírito. E por que esse ensino? Qual é a base desse ensino? A mentalidade grega acerca do mundo, ou seja, o mundo da matéria, o mundo físico é um mundo mau, é um mundo ruim. E a salvação está nas coisas do Espírito, em libertar-se das coisas da matéria. Então, por que a matéria e o mundo físico é essencialmente mau, Deus não poderia habitar um corpo porque ele seria mau. Então, qual é a lógica com a qual eles chegam? Que Jesus veio a esse mundo, mas não em corpo, apenas em espírito. Qual que é o grande problema dessa heresia? É que, em primeiro lugar, João é uma testemunha da encarnação de Cristo. João andou com Jesus, conheceu Jesus, como a gente vai ver no texto, no capítulo 1. O segundo problema dessa heresia é que como exatamente você crucifica um espírito? Se ele não veio em corpo, como é que você prega um espírito numa cruz? Ela não tem nenhum sentido. Portanto, era um desvio do ensino dos apóstolos. E é baseado nos apóstolos e nos profetas e tendo Jesus Cristo como pedra angular que nós cristãos orientamos a nossa fé e não de acordo com outros ensinos que negam qualquer coisa relacionada ao Espírito de Cristo, ou seja, o ensino que procede por parte dos apóstolos. Portanto, uma carta que ao mesmo tempo é pastoral, é ao mesmo tempo doutrinária. E um dos aspectos que colocam a beleza em tudo isso dentro da carta é que João é a carta do amor. Nenhum outro texto do Novo Testamento, nenhuma outra carta do Novo Testamento fala tanto sobre o amor, a não ser os textos de João. É impressionante como, da mesma proporção que Paulo fala sobre a graça, João fala sobre o amor. É por isso que, historicamente, Paulo é conhecido como o apóstolo da graça e João conhecido como o apóstolo do amor. Nessa carta, a gente encontra diversos ensinamentos, e eu estou pegando de novo apenas alguns exemplos. Onde João fala sobre o amor de Deus, ele fala sobre o nosso amor em direção a Deus e o nosso amor em relação ao nosso próximo. 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E uma das coisas mais magníficas e cortantes dessa carta é que ela mostra o seguinte: amar a Deus e amar ao próximo não é de acordo com os conceitos de amor que este mundo nos ensina. O amor pelo qual devemos viver não é o amor que você aprendeu na novela, no filme, na série, na revista ou lá na rua. O amor pelo qual amamos é o amor com que Deus nos amou. Então, para entender como é amar o próximo como a si mesmo, como é amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso olhar para este Deus. Eu preciso conhecer este Deus, porque Ele é o amor. Ele é o amor. Ele não tem amor, Ele não possui amor, Ele é amor. E essa é a grande chave para a gente entender
o nosso amor para com Deus, para entendermos o amor de Deus para conosco e o nosso amor entre irmãos, o amor mútuo que devemos uns aos outros. Capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uma das coisas mais interessantes que eu ouvi das pessoas, de algumas pessoas nessas leituras devocionais que nós fizemos ao longo do mês de fevereiro, foi o seguinte: eu nunca me senti tão confrontado na minha vida como eu tenho me sentido agora. Nunca senti Deus me colocando contra a parede, exigindo de mim uma mudança de posicionamento, pensamento, vida, ação e etc., como eu tenho sentido agora. Pois é, esse é o poder da palavra de Deus. É isso que ela quer fazer. Ela quer nos confrontar. Esse é um claro exemplo disso. Se você diz que você ama a Deus, mas você odeia seu irmão, para tudo e comece a rever os seus conceitos. Porque tem alguma coisa muito errada nessa sua declaração. Tem algum equívoco muito grande acontecendo aqui. Se você ama a Deus, mas odeia seu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o seu conceito de amor, tem alguma coisa errada com a sua fé, tem alguma coisa errada com o seu conceito sobre quem é Deus, tem alguma coisa que precisa ser ajustada aqui. Isso que também é interessante na carta de João. Essa carta vai oferecer para nós diversos testes, para que a gente avalie a qualidade da nossa fé. Para que a gente avalie o quanto a gente conhece a Deus de fato. O texto de João é repleto, portanto, de expressões como essa. Se você faz isso, mas vive assim, então está errado. Se você faz assim e vive desse jeito, então está certo. É isso que ele vai fazendo ao longo de toda a carta, aplicando para nós esses diversos testes, né? Então João também não é só pastor, ele é meio mestre também, né? Mestre adora aplicar testes nos seus alunos e João faz isso. Então, gente, ditas essas três coisas, 1 João é uma carta pastoral, é uma carta doutrinária e é a carta do amor. É justamente em cima disso que João nos ensina o caminho, para lá no final ele poder dizer, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. No conteúdo da carta, a gente tem um caminho. No conteúdo da carta, a gente tem um ensino sobre como se guardar dos ídolos. E a primeira coisa que ele nos chama a atenção é voltar os nossos olhos para Deus. Voltar os nossos olhos para quem é esse Deus. Quem é esse Deus e o que Ele espera de nós. Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. João capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Encontraram? 1 João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Embora os primeiros versículos de 1 João capítulo 1 sejam muito semelhantes ao do Evangelho de João, e depois vocês vão ver isso. Olha só o que ele diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, de novo, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Pois nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. De novo, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Feche seus olhos e vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo evangelho que nós aprendemos de ti. E pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Teu Santo Espírito, Pai, transforme essas palavras em vida em nós. Que estas palavras, Pai, penetrem no nosso coração, penetrem na nossa mente e nos levem, Senhor, nos conduza a um caminho ao Teu lado. Nos conduza a um andar na luz, como o Senhor é luz e está na luz. Esse é o nosso grande desejo e pedido a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeira consideração que a gente faz sobre esse texto, o primeiro destaque que vem a nós a partir desse texto, é que a vida se manifestou. A vida se manifestou. Interessante pensar nisso, né? Por que a vida se manifestou? Parece que a vida é um negócio tão comum para nós, todos nós vivemos e todas as pessoas viviam antes de Jesus chegar a esse mundo. Por que exatamente a vida se manifestou? Interessante como eles interpretam, como o Evangelho interpreta a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, como uma manifestação da vida. E é claro que estamos falando de uma vida diferente da vida simplesmente biológica que nós temos. A vida que todos nós conhecemos e experimentamos é uma vida biológica, como essa, natural. Nós respiramos, nós comemos, nós nos reproduzimos, nós envelhecemos, nós morremos. Esse é o ciclo natural da vida biológica. Só que o que o Evangelho mostra para nós é que a vida se manifestou. Agora, a vida que provém de Deus, a vida na sua essência, a vida conforme criada por Deus, a vida onde o pecado não tem domínio, a vida que se manifesta no corpo, que se manifesta na história e o pecado não a escraviza, a vida que tem uma relação plena com Deus, a vida abundante da qual Jesus falava, a vida plena da qual Jesus falava, é essa vida que se manifesta. Olha o que João fala sobre isso nos primeiros 2 versículos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Do que João então está falando? Primeiro, enquanto os falsos mestres estão aí ensinando para vocês que Jesus não veio em carne, que Ele era só um espírito, enquanto esses falsos mestres estão aí filosofando em cima do Evangelho, tentando ensinar para vocês coisas que não são do Evangelho, eu tenho uma outra palavra para dizer. Ao contrário deles, eu estava lá. Ao contrário dos falsos mestres da teoria, eu estava lá. Eu vi a vida se manifestar porque eu vi Jesus Cristo. Os nossos olhos o viram, as nossas mãos o apalparam. E eu sei que eu não apalpava o Espírito, eu apalpava o corpo do Filho de Deus. Ele estava lá, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E João é testemunha da carne, é testemunha da palavra feita carne, é testemunho da vida que se manifesta no Filho de Deus. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui que as minhas notas sumiram. Agora foi. Com esse texto, João está falando para nós o seguinte: olha, o que era desde o princípio. Quando você olha lá no Evangelho de João, nos primeiros versículos, o que você vai ler? Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Aonde Jesus se localiza da história? Antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Ele é a origem de todas as coisas. E João diz que foi por meio do Filho, por meio da palavra, que todas as coisas foram criadas. Sabe aquele Gênesis? E disse Deus, haja luz, e houve luz? Jesus está nesse processo. Jesus é o verbo divino. Jesus é o que realiza a vontade do Pai. Jesus é o disse Deus, haja luz, e houve luz. Toda a ação da criação é o Filho de Deus que está ali, é Jesus quem está lá. Só que em um determinado momento, essa palavra da criação veio para dentro da história.
se manifestou entre nós. E aí João, de novo, lá no Evangelho, e a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 18, João vai dizer, lá do Evangelho também, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então o que João está dizendo? Olha, quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de uma ideia. Nós não estamos ensinando um conceito. Nós não estamos falando de um arrazoado filosófico ou teológico. Nós estamos falando de uma experiência histórica. Nós estamos falando da vida que se manifesta na história. Nós estamos falando de um Deus que entrou na história, que veio como um de nós. E isso é tão material, é tão concreto, que ele pode dizer que o ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, o verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O interessante é pensar o que isso tudo tem a ver com a idolatria. Sabe o que isso tem a ver com a idolatria? É que a idolatria é um movimento nosso em direção aos deuses ou aos ídolos. Paulo fala no texto de Romanos capítulo 1 que nós trocamos a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo as coisas criadas, a nossa imagem e conforme a nossa própria semelhança. O que são os ídolos? São criações nossas. Ou que nós criamos para nós, ou que nós resolvemos adorá-los, adotamos para nós. Os ídolos, todos eles, são criações nossas, são movimentos que partem de nós. E o Evangelho é um movimento que parte de Deus em nossa direção. Não fomos nós que fizemos a vida se manifestar, ela se manifestou por vontade de Deus. Qual é a diferença do Deus que chamamos de Jesus Cristo? É que Ele nos foi manifestado, nós não o criamos, nós não o inventamos. Não foram os apóstolos que inventaram Jesus. Não foram os discípulos que criaram as ideias e os conceitos acerca de Jesus. Nele, a vida se manifestou. É um movimento de Deus na nossa direção. É revelação de Deus. É Deus trazer a nossa história, o seu Filho. É uma manifestação. Esse é exatamente o movimento inverso da idolatria. Quando nós construímos os ídolos de acordo com a nossa própria mente. E portanto é que os nossos ídolos são tão limitados quanto a nossa mente humana é limitada. Eles não passam disso. Deus, por um outro lado, o Criador do universo, o que fez todas as coisas, o que criou a vida, se manifestou e esteve entre nós. O que é o Evangelho? O movimento oposto da criação dos nossos ídolos. É quando Deus vem a nós, ao invés de nós criarmos caminho para irmos até os nossos deuses e os nossos ídolos. A segunda afirmação que nós encontramos nessa carta é que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E João deixa isso bem claro nos versos 3 e 4. Olha só. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está interessado, portanto, numa igreja que comunga de uma mesma fé, que comunga de uma mesma amizade, de um mesmo relacionamento, que vive numa comunhão perfeita, assim como a Trindade Santa existe em comunhão perfeita. A ideia toda de João é preocupar-se com a comunhão dos santos. Então, para isso, ele tem que nos mostrar o seguinte: olha, a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa amizade, o nosso tempo investido de qualidade numa amizade, essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho.
O que isso nos ensina sobre a idolatria? Muito simples explicar. Assim como a idolatria é um movimento nosso ao criarmos os nossos ídolos para satisfazermos a nossa vontade, ou seja, criamos os nossos ídolos, nos tornamos dependentes deles, oferecemos a ele a nossa devoção, adoração, objetivo de vida, pensamentos, recursos e etc., na expectativa de que eles nos correspondam, na expectativa de que eles, portanto, nos preencham. Então, ao mesmo tempo que a idolatria é a loucura humana de criar deuses em substituição ao Deus único e verdadeiro, a idolatria também é um indicador. A idolatria também nos dá um diagnóstico sobre nós, seres humanos. Que diagnóstico é esse? Todos nós, a humanidade, tem dentro de si um vazio. Tem dentro de si alguma coisa que não fecha. A humanidade tem dentro de si alguma coisa que me foi tirada ou que me falta, que não deixa que a minha vida e a minha experiência, a minha história, os meus desejos tenham algum sentido, falta alguma coisa. Existe um buraco dentro de mim. Por isso nós criamos ídolos para preencher esses vazios. Esses vazios que têm a ver com o nosso passado, com as nossas memórias. Esses vazios que têm a ver com a satisfação do nosso prazer, da nossa realização, da nossa alegria. Ou seja, recorremos aos ídolos para que nos ídolos encontremos alegria e satisfação. Recorremos aos ídolos para ter alguma esperança de futuro. Recorremos aos ídolos para depender deles, a nossa sorte. Criamos ídolos e adotamos ídolos no desejo de preencher um vazio que existe dentro de nós. E a palavra de Deus vai nos ensinar que esse vazio que todos nós temos dentro de nós é resultado de um relacionamento rompido. Que esse vazio que o ser humano tem dentro de si é consequência porque um relacionamento foi quebrado. Que relacionamento é esse? O nosso relacionamento com Deus. O pecado que nos separou de Deus. A Bíblia vai ensinar que o ser humano está, desde que se conhece, buscando os seus ídolos. Por quê? Porque um relacionamento foi quebrado. E o pecado que passou a escravizar o ser humano o cega para a realidade de Deus. O cega para a percepção de que tudo o que ele precisa para a vida está no Deus único e verdadeiro. E por isso, cegos e escravos, criamos os nossos ídolos para satisfazer os nossos vazios existenciais. Para pensar, por que a gente peca? Eu sempre brinco com isso nas nossas aulas do Crescer. Por que a gente peca? Porque nos dá prazer, gente. Certo? Você não vai pecar sabendo que é pecado, se aquilo não te trouxer alguma satisfação, alguma realização, algum prazer, algum sentimento de que eu sou importante, algum sentimento de que eu estou preenchendo alguma coisa que me falta, sabe? É por isso que a gente vai atrás do pecado, é por isso que a gente vive a idolatria, porque nós queremos fazer parte de alguma coisa, nós queremos ser preenchidos por alguma coisa, nós queremos ser aceitos neste mundo, nós queremos o cuidado do outro, nós queremos a atenção do outro. Tudo isso, gente, é diagnóstico de que tem alguma coisa errada em nós. De que tem alguma coisa errada em nós. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, diz um negócio sensacional. Se eu, como um ser humano, busco realização nas coisas deste mundo, e por mais que eu alcance todas as coisas, sempre vai continuar existindo a falta de alguma coisa. Pode ser que eu alcance tudo. Por exemplo, leia Eclesiastes. Eu posso alcançar tudo, o poder, a riqueza, sexo, bebida, eu posso alcançar o que for, eu posso conquistar tudo, mas um vazio sempre vai existir dentro de mim. Se eu não encontro a satisfação para os meus vazios nas coisas que nós conhecemos deste mundo, só pode significar uma coisa: eu não fui criado para este mundo, eu não fui criado para essa realidade. Não é este mundo e não são as coisas deste mundo que vão satisfazer o vazio que eu tenho dentro de mim. E aí, quando eu chego a essa consciência, eu percebo que o único que pode satisfazer e preencher este meu vazio é o Deus eterno. Somente Ele pode satisfazer esse meu desejo. Porque este Deus quer ter conosco o quê? Uma comunhão. A nossa comunhão é com Ele.
E nesta comunhão com Ele, a nossa alegria é completa. Essa alegria como o sentimento de que eu já tenho tudo o que eu preciso. Esse sentimento de que não me falta nada. Esse sentimento que todos os meus vazios existenciais perdem o sentido. E eu tenho alegria completa. Eu sou cheio, eu sou pleno, não me falta mais nada. Isso é fruto da comunhão com o Pai e com o Filho. É exatamente isso o que Deus quer dar para nós. Esqueça os ídolos. Esqueça essas peças que faltam no seu quebra-cabeça e você querendo preencher o quebra-cabeça com peças falsificadas, desenhadas à mão, os seus ídolos. Não faça isso. Vem ter comunhão comigo, para que a sua alegria seja completa, para que o quebra-cabeças seja completo e seja lindo, perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma peça falsificada lá no meio, sem nenhuma peça fabricada por vocês. Que isso seja perfeito, que isso seja completo. A terceira consideração que a gente pode fazer sobre esse texto é que essa comunhão perfeita com o Pai e com o Filho, que produz alegria completa, é o único lugar onde você vai encontrar alegria completa, é na comunhão com o Pai e com o Filho. É ali, num relacionamento perfeito, na amizade com Ele. E essa comunhão não tem jeito, ela nos afeta. Ela traz para a nossa vida consequências. Todo relacionamento nos afeta. Já parou para pensar nisso? Nenhum ser humano entra num relacionamento sem ser transformado por esse relacionamento. Todos os relacionamentos, todas as interações que nós vamos, nos modificam em alguma coisa. A comunhão com o Pai e com o Filho não é diferente. Se entrarmos em comunhão com o Pai e com o Filho, nós seremos transformados. Esse é o caminho para o fim da idolatria. Desfrutarmos uma comunhão plena com o Pai, sabendo que nessa comunhão seremos completos, cheios, alegria completa, só que essa comunhão também vai me dar uma nova forma de viver. A comunhão com Deus nos leva a andar na luz. Olha a sequência do texto, versículo 5 ao versículo 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o fim da idolatria na nossa vida? Andar na luz. Andar na luz. Porque quando temos comunhão com o Pai e com o Filho, como temos comunhão com Deus, e este Deus é luz e nele não há treva alguma, e nós, por conta dessa comunhão, por esse viver juntos, por andarmos juntos, nos leva inevitavelmente para a luz. É na luz, que é Deus, que os nossos ídolos são revelados. É na luz que a podridão da nossa vida aparece. É na luz que as manchas da nossa existência vão aparecer. E o que a gente faz com esses ídolos que vão aparecer na luz? E o que a gente faz com essa podridão que vai aparecer na luz? E o que a gente faz com todo o pecado que a luz revelou? O que a gente faz com ele? A gente entrega para esse Deus. A gente abandona isso. Na luz, identificamos os nossos ídolos e temos a oportunidade de abandonar os nossos ídolos. Na luz identificamos o nosso pecado e temos a oportunidade de abandonar o nosso pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus quer que você ande com Ele na luz para que o seu pecado apareça e Ele possa te purificar. Deus quer que você ande com Ele na luz para você parar de esconder o seu pecado. Deus quer que você ande com Ele na luz para você parar de fingir que não tem ídolos na sua vida. Deus quer este movimento. Deus quer você andando na luz com Ele, para que você viva sabendo exatamente onde você está pisando. Para que você viva sabendo exatamente o que está controlando a sua vida.
o que está controlando o seu futuro, o que está determinando as suas inclinações, os seus pensamentos e as suas ações. Deus quer que você ande na luz porque Ele quer que você ande com Ele. E na caminhada com Ele não tem jeito, o pecado aparece. Na luz o pecado vem à tona. Na luz o pecado ganha forma. Na luz os nossos ídolos são vistos com clareza. Então qual é o caminho para abandonar a idolatria? Ande com Deus, ande na luz, conheça esse Deus. Na medida em que você conhece esse Deus, é a mesma medida em que nós identificamos o nosso pecado, os nossos ídolos e toda a sujeira que existe dentro de nós. Por que Deus quer fazer isso? De novo, porque Ele quer purificar a gente. Essa é a intenção dEle. Não é jogar na cara os nossos ídolos. Não é jogar na cara nosso pecado. Não é jogar na cara e colocar sobre nós o sentimento de culpa. Ele quer isso porque, entenda isso, Ele quer purificar você. Ele quer que você tenha comunhão plena com Ele. Ele quer que você desfrute a alegria de verdade e não falsificada. Ele quer que você viva a vida plena e não uma pseudo-vida. Ele quer que você desfrute da companhia dEle, de tudo o que Ele, Deus, planejou para você. É isso que Ele quer. Por isso Ele nos chama para comunhão com Ele. E na comunhão com Ele, nós andaremos na luz. E na luz, o nosso pecado vai surgir. Vai aparecer. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui eu acho muito interessante a forma como João coloca suas palavras. Não se trata apenas de saber a verdade acerca de Deus, dos ídolos, do pecado e etc. Mas se trata de praticar a verdade. De andar na verdade. Verdade não é um conceito a ser conhecido por nós. Verdade é algo a ser vivido por nós, praticado por nós. A verdade do Evangelho não basta que a gente saiba sobre ela. A verdade de Deus não basta que a gente a conheça. A verdade do Evangelho é para ser vivida, é para ser experimentada. E por fim, Pai, Filho e nós, juntos contra o pecado. Esse é um ponto fundamental, versos 8 a 10 da carta, quando João nos chama a abandonar o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse texto nos chama a atenção à realidade do pecado. E sabe o que é lindo nesse texto? Por mais que seja trágico, mas ao mesmo tempo é lindo. Esse Deus sabe do seu pecado. Esse Deus conhece o nosso pecado. Esse Deus conhece a nossa luta contra o pecado. E esse Deus também conhece quando esse pecado já virou um ídolo na sua vida e você não luta contra ele. Ele sabe de tudo. Então não adianta você afirmar que está sem pecado. Não adianta você afirmar, como ele diz no final, que não temos cometido pecado. Ele sabe que tem. E eu não sei por que a gente quer esconder esse pecado de Deus. Não sei por que a gente quer fazer com que o nosso ídolo seja alguma coisa que se encaixe no plano de Deus. Eu não sei por que a gente vai fazendo com que as nossas divindades, os nossos ídolos, vão se tornando inclusive coisas justificáveis. Não são justificáveis. O nosso pecado não é justificado pelas nossas próprias forças. Então qual é o chamado do Senhor? Confesse os seus pecados. Porque uma vez que você anda na luz, a luz revela o seu pecado. E uma vez que o seu pecado foi revelado, o que você faz com ele? Confessa o seu pecado. Confessar o pecado é tirar de dentro de você o seu pecado, é botar ele para fora. É expulsar do nosso meio o nosso pecado. É arrependimento que está envolvido nessa história. É mudança de vida que está envolvida nessa história.
confessar os nossos pecados, para que estes pecados não voltem mais para dentro de nós. Uma vez que nós confessamos estes pecados, os nossos pecados, crentes em quê? Confiantes em quê? Que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Porque o Deus que é luz nos chama para a luz. Esse Deus que é luz, na luz, revela o nosso pecado. Este Deus nos chama para confessarmos o pecado que a luz revelou. E este Deus nos dá os meios para nos livrarmos do nosso pecado. Que coisa linda! É pensar que você não está em luta com Deus. Você não está disputando com Deus. Que o seu pecado não é uma queda de braço com Deus. Entenda isso. O seu pecado é Deus, você e o Filho lutando juntos para vencer o pecado. Deus é o teu aliado na luta contra o pecado. Então por que você quer esconder dele o pecado? Deus é quem está se colocando ao seu lado e dizendo, vamos vencer esse ídolo juntos. Vamos derrubar o pecado juntos. É Deus que está aí do seu lado te dizendo isso. Então não tem motivos nenhum, muito pelo contrário, para você esconder de Deus o seu pecado. Ou fingir que os seus ídolos não são ídolos de fato. Ou fingir que esses ídolos que a luz revelou não são ídolos de fato. Ou até mesmo o ter o medo de andar na luz, porque você realmente está afim, é que os seus ídolos continuem na sua vida. Ou porque você está realmente satisfeito com o papel que os seus ídolos têm desempenhado na sua vida. Por isso que você prefere nem andar na luz. Só não se esqueça de uma coisa. Essa não é uma opção para quem é filho de Deus. Essa não é uma opção para quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Feche seus olhos e vamos ter um momento de oração.